Vamos queria, mas direto cair, para o né? estádio Newton Santos, conversar ao vivo com ele, meu querido amigo, atualmente treinador do Botafogo. Que bonito. Ah, não é o Eduardo Barroca. Não. Encheu a tela de tristeza com esse rosto. Eu tava toda feliz achando que o Dudu ia aparecer aqui na minha tela. Ah, o sorrisinho dele. Gente, você é bonito pra caramba. Ah, ele é bonito, cara. Boa tarde, Felipe Rogério. Tudo bem? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos. Estou aqui com o cara, Eduardo Barroca, técnico do Botafogo. Fernandinha, eu vou passar direto. Primeiro, boa tarde, Barroca. Tudo bom? Boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês. Um beijo especial na Fernanda. Fernandinha, você conseguiu ele, você faz a primeira pergunta, vamos embora, vamos ao ponto. Dudu, que Manda dia, brasa. né? Olha, tantas vezes que eu entrevistei Dudu pelo Sub-20, vocês aí de casa que não sabem, o Dudu foi um multicampeão por lá, tem título nacional que é inédito no Botafogo, que é o Campeonato Brasileiro em 2016, soube levar essa molecada, que não só na base foi campeã lá, subiu e presta muito no profissional, e que esse é o maior valor que a base pode dar ao profissional bons jogadores. Daí vem o Igor Rabelo e tantos outros jogadores que vêm da base do Botafogo, alguns da geração do Dudu. Eu quero saber, Dudu, você chega com um estilo próprio de jogo. Contra o São Paulo, a gente já reparou qual é o seu jeito de jogar. O seu jeito de jogar é o estilo Eduardo Barroca de ser. Só que a gente perdeu para o São Paulo, eu falo a gente porque sou botafoguense, todo mundo sabe que sou. Eu quero saber o que você conseguiu tirar de positivo nessa derrota contra o São Paulo e o que você já de cara viu e falou assim, o meu estilo Eduardo Barroca agora no profissional do Botafogo vai mudar para isso. Você vai ter uma versatilidade na hora do seu estilo de jogo ou você vai usar o mesmo e ponto final? Bem, Fernanda, no primeiro momento, antes do jogo de São Paulo, eu tive 10 dias para treinar a equipe. Na verdade, nesse primeiro momento, eu foquei muito em dar condições a todos os jogadores de treinar da mesma maneira, para que eu pudesse avaliá-los corretamente e escolher da melhor forma. E também foquei basicamente em 3 coisas para o jogo de São Paulo, que era subir um pouco a pressão da equipe, jogar com uma linha um pouco mais alta, tentar ter um controle do jogo para que a gente pudesse ter as ações a maior parte do tempo. E é evidente saber que quando o São Paulo tivesse a bola, a gente ter um mínimo ali de consistência defensiva. Eu acho que durante a maior parte do jogo, aquilo que a gente planejou e trabalhou aconteceu. Infelizmente, em situações pontuais, o São Paulo acabou fazendo os gols, principalmente o primeiro gol, que eu acho que deu um conforto maior para eles de jogar depois do segundo tempo um pouquinho mais atrás. Mas eu acho que nesse segundo momento a gente vai aprofundar um pouquinho mais o desenvolvimento do terço final do campo, né? Eu ainda estou conhecendo também a característica de alguns jogadores e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer 2 bons jogos agora contra Bahia e Fortaleza e voltar ao caminho das vitórias, que é onde o Botafogo deve seguir. Fernandinha, vou aproveitar e emendar mais uma pergunta. Vai nessa. Não, é justamente a criatividade do Botafogo, né? Que o pessoal martela muito nessa tecla. Bom, aquela criatividade ali, aquele passe final, a finalização. Quem vai ser esse cara? Você ainda está conhecendo os jogadores, né? Como é que você imagina isso nesse terço final? Eu acho que o Botafogo tem diversos jogadores que podem contribuir nesse sentido, mas eu particularmente acredito que um jogo coletivo forte vai fazer com que o potencial de cada um desses jogadores se desenvolva, a criatividade, como você falou, para esse terço final. Naturalmente, a gente com maior equilíbrio de controle, de chegada na frente, a gente vai ter maior possibilidade de chutar de fora da área, mais cruzamentos, a área melhor preenchida, maior quantidade de bola parada, escanteio, falta lateral, e com isso as oportunidades de gol vão aumentar, vão ficar proporcionais àquilo que a gente pensa com relação ao controle, e naturalmente esse caminho é o caminho que a gente quer para buscar as vitórias que o Botafogo tanto precisa agora. Pensando nos chutes de fora, né, o Alex Santana chuta muito bem, você pensa ele um pouco mais próximo ali da área para conseguir finalizar essas bolas, concluir mais as jogadas, né, sem perder a bola e dar contra-ataque? Na verdade, o Alex teve um problema físico, não estou tendo ainda a oportunidade de trabalhar diretamente com ele nesses últimos dias, ele está num processo final ali de transição e a gente espera, assim que ele tiver condições de estar apto a treinar junto com a gente, poder também desenvolver o que ele tem de melhor e observar mais de perto isso para colocar isso em prol do grupo do Botafogo.
Agora, uma coisa, Fernandinho, pessoal aí do estúdio, muito importante que a gente sempre fala, né? Muita gente critica o Abel porque, fala que está ultrapassado, antigo, mas ele consegue gerenciar muito bem as pessoas, né? Não só os atletas. Como é que é o seu estilo, assim? Você conversa com os jogadores, chama no canto, fala, eu acho que ali dá um toque, o cara que fica no banco quer jogar, porque tem isso, né? Quem está no banco quer jogar. É difícil administrar um elenco grande, assim, gerenciar, tem que ser o paizão, assim, também, um meio termo entre o paizão e um cara bom da técnica e da tática também? O meu estilo não é muito paizão. O meu estilo é muito simples, é ser o mais objetivo, sincero com eles. Eu não sou aquele cara que fala o bom para o que não é bom e que fala o valeu para o que não é valeu. Eu acho que a melhor forma de se cobrar um grupo de jogadores é sendo frontal com eles, dando condições para todo mundo competir internamente e brigarem pela posição. Eu entendo que o jogador de futebol de um grande clube ele tem 3 competições. Ele tem a competição dele com ele mesmo, de se desenvolver a cada dia e estar melhor. Ele tem a competição na posição dele, então a gente tem aqui 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, a gente tem 2 centroavantes, e é importante eles terem a mensuração dessa competição entre eles. E a terceira competição e a principal é na hora do jogo você se sobrepor ao teu adversário, é a competição contra o adversário, em que o jogador precisa colocar em prática tudo aquilo que ele aplica no treinamento. E a minha forma de gerenciar eles é tentar dar condições iguais e cobrança forte para que eles consigam corresponder nesse sentido. A gente sabe que o Botafogo vive um momento complicado. Fala, Fernandinho. O Dudu não vai falar, não vai encher a bola dele mesmo, mas eu vou encher a bola dele. O Dudu é um cara que sempre tem vestiário na mão, Cazé. Isso é uma característica do Dudu. Posso fazer uma perguntinha para ele também? Claro, vai você. Vai querer falar também, mas eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, desejar boa sorte para ele, né? Começando um trabalho no Botafogo. É importante ver essa transição da base para o profissional, que o Vasco também está fazendo. Eu queria que ele respondesse primeiro como é que ele vê isso, essa transição, que outros clubes fazem, mas que no Rio está maior, né? Já que o Valadares e ele estão trabalhando nos 2 clubes. Como ele vê essa transição e como ele vê também o aproveitamento da base no time titular. A gente sabe que a torcida do Botafogo tem uma grande resistência com os jogadores da base e que o grande trabalho dele, que o trabalho dele sempre foi na base. Como que ele vai gerir isso para que seja aproveitado? A gente sabe que tem muita qualidade, mas que tem pouca paciência. Boa tarde. O Cazé, o Dudu, que é um grande vascaíno, né? Verdade. Tá aqui grande, literalmente. Obrigado aí pelas suas palavras. Eu entendo, desde o meu primeiro dia aqui, eu estou tentando diferenciar muito a seguinte questão. Não é porque o jogador foi formado na base do Botafogo que ele pode ter estigma de garoto ou de menino, né? A gente tem aqui no elenco profissional do Botafogo diversos jogadores que foram formados aqui na base do Botafogo, que fizeram suas categorias de base aqui, mas que já tem um número elevado de jogos no futebol profissional, já tem idade. A gente tem aí Marcinho, Gustavo, jogadores com 23 anos já não são mais meninos, né? E desde o meu primeiro dia eu tenho falado que o tratamento é muito simples e igual para todo mundo. As minhas escolhas elas vão estar pautadas sempre naquilo que eu entenda que vai dar resultado para o Botafogo a curto prazo, pela nossa necessidade. Então as minhas escolhas elas não estão pautadas em cima de quem foi da base ou de quem é mais experiente. A minha leitura é treinamento, dedicação, entrega, e aqueles jogadores que eu entenderem que vão aproximar a gente da vitória serão os escolhidos para iniciar a partida. Só emendando aqui o aproveitamento da base, às vezes é muito melhor você pegar um garoto da base que você vê que tem uma qualidade técnica, às vezes falta um pouco de experiência, é normal, mais do que pedir jogador, contratar um jogador mais caro ou um mediano que a gente não sabe se vai render, se vem de lesão, né? Então eu acho que falta, no fim das contas, a base que dá a grana quando você vai vender o moleque, né? Principalmente quando você está em dificuldade financeira, e que dá o retorno técnico em campo, né? Até para fazer sentido tudo aquilo que se investe na base, né? Vou pegar o exemplo aí do Vasco. O Marcos Valadares é um profissional que eu respeito pra caramba. O enfrentei há pouco tempo pelo Corinthians na Copa São Paulo, e a gente fez a semifinal da Copa São Paulo, disputamos nos pênaltis. Ele tem aí diversos jogadores como Lucas Santos, Marrone, Thiago Reis e outros, Miranda, zagueiros, jogadores que ele conhece muito bem.
E jogadores que estão no Vasco há muito tempo, assim como aqui no Botafogo, a gente tem Juan, Caio Alexandre, Glauber, Lucas Barros, jogadores que ainda estão jogando sub-20 e que a gente tem um conhecimento profundo desse jogador que está acostumado a vestir camisa do Botafogo, do Vasco, jogador que está acostumado a jogo grande, porque jogam clássicos desde criança, né? Então, a identificação desses meninos com o clube chega nesse momento final de transição que é tão delicado, né, tão complexo. Eu acho que isso facilita o jogador que está habituado a vestir a camisa do clube grande, que está habituado a jogar jogos de grande importância desde garotos. Na hora da transição final, na minha visão, isso faz bastante diferença para o jogador se adaptar melhor. Show. Fernandinho, eu queria perguntar para ele se ele fez o curso da CBF ou se ele se garante igual o Renato Gaúcho. Eu acho que no caso dele, os dois. Os dois, né, Dudu? Eu fiz todas as etapas, eu inclusive sou instrutor dos cursos de categorias de base da CBF, passei por todas as etapas, acho que é importante também para a vida do treinador essa fundamentação aí. E o treinador raiz tem que ser gordinho e usar o uniforme do futebol ou terno, tipo o Luxemburgo? Já botar o terno, ficar ali na frente, ordenando tudo? Cada um faz o que se sente melhor. Eu acho que como as pessoas se sentem bem é que elas devem usar, viver, e eu respeito todas as situações. Fernandinha, mais alguma pergunta? O Kazek foi jogo duro, né? Ele e o Valadares, né? Corinthians, né? Eu ia falar que ele perdeu, mas eu vou falar que foi um jogo duro. Não seja deselegante com o nosso foi um convidado. Grande jogo, o time do Corinthians é um timaço, mas o Vasco também estava com um timaço. E o que chorou o Corinthians, porque o Dudu saiu do Corinthians no Sub-20, né? Pra servir aqui o Botafogo no profissional. A galera do Corinthians ficou nervosíssima porque você foi embora, Dudu. Essa experiência que eu tive no Corinthians foi bastante importante. A minha segunda passagem no Corinthians, eu tinha tido uma passagem em 2010 anterior, foi de grande valia como experiência de vida, experiência profissional. E com esse convite do Botafogo, eu entendia que era o melhor para a minha vida profissional, mas saí do Corinthians com todo respeito, deixando as portas abertas, deixando grandes amigos no clube. E tenho certeza que o Corinthians também vai trilhar um bom caminho aí durante a sequência. Queria perguntar para ele também qual o melhor técnico do Brasil e em qual técnico que ele se espelha aí, que ele tem assistido. Pode ser lá de fora também, enfim. O melhor técnico do Brasil é o Filipão, né, que é o campeão brasileiro. Né? Eu tenho que ter alguma referência para afirmar isso. Se ele é o campeão brasileiro, na minha opinião, ele é o melhor técnico do Brasil. E já tem me perguntado algumas vezes sobre as minhas referências. Eu tenho diversas referências. Eu acho que se eu citar uma, eu estaria sendo injusto. Eu tive a oportunidade na minha formação até aqui de ser auxiliar técnico de diversos treinadores renomados em clubes diferentes. Eu trabalhei no Bahia, no Fluminense, no Vasco. Fui auxiliar técnico de diversos treinadores em diversas situações. Com todos eu aprendi e levo isso aí hoje para a minha vida como treinador. Fernandinho, eu vou fazer uma última pergunta para ele e depois você faz para finalizar qualquer coisa, tá? Uma coisinha. Se você tivesse que contratar 2 jogadores no futebol brasileiro para botar ali no Botafogo, quem que você chamaria? Qualquer um. Putz, essa pergunta é muito difícil de te responder assim. Se eu te respondesse dessa forma, talvez eu erraria. Então eu precisaria pensar bem, de acordo com as nossas necessidades, também dar uma mapeada mais profunda do mercado. Mas ao invés de olhar para fora, eu acho que nesse momento é fundamental que eu olhe para dentro, que eu valorize os jogadores que tem aqui dentro, jogadores que têm se dedicado, que têm cumprido aquilo que a gente tem combinado, e eu tenho certeza que é um caminho interessante para a gente rapidamente voltar ao caminho das vitórias. Tá vendo que elegância? Eu sabia que ele ia valorizar o pessoal daqui de dentro, Fernanda. E nossa audiência não para de subir. Só o rostinho do Dudu estar na tela aí do pessoal. Dudu, deixa eu te explicar. É lindo, O Botafogo só tem gatão. Todos os assessores, Marcão, Caco, tudo gatão. Todo mundo. Olha só, a gente tá aqui, Dudu, recebendo 2 meninas que são do futebol feminino do Botafogo. O Botafogo que esse ano aí tá com futebol feminino. A gente tá com a Andressa e com a Samira por aqui. E elas têm uma pergunta para você. Vai, meninas. Boa tarde, Dudu. A pergunta que eu gostaria de te fazer é: como você vê o futebol feminino? Muito bem. Pergunta difícil, né, Dudu? Eu acabei de vir de um clube que valoriza muito o futebol feminino. O Corinthians é o atual campeão brasileiro e tive a oportunidade de conviver
de perto com a equipe, com o treinador, o Arthur, que é o treinador campeão brasileiro pelo Corinthians, e pude ver como é importante dar as melhores condições para o desenvolvimento do futebol feminino, como o Corinthians faz isso já há um tempo. Eu acho que para o desenvolvimento e a melhora da qualificação do esporte. Muita gente fazendo parcerias com escolinhas, né, para desenvolver mais, né? Porque é difícil você ter um material humano assim das meninas jogando mesmo profissionalmente assim. Eu tive agora a possibilidade de conviver bem de perto com o Corinthians, que dá muito boas condições. Espero que isso aí se torne regra e se cumpra nesse nível de exigência no futebol brasileiro, porque tenho certeza que o futebol feminino tem todo o potencial aí para voltar a liderar o mercado pelo talento que o Brasil tem. E tem a Copa do Mundo também de futebol feminino no meio do ano, acho que é na França, né? E vamos ver. Fernandinha, mais alguma? Eu queria agradecer você, Dudu. Eu vou deixar você, não vou deixar você em situação embaraçosa, você me conhece há muito tempo, você sabe que não. Mas com você no ar, vou falar o seguinte, a notícia que é do meu grande amigo Claudinho Portela. Ontem circulou pela internet, a gente não sabe se isso realmente é verdade ou não, mas o assunto que corre por aí é que, com uma parceria com o Palmeiras, aí o Botafogo vem com patrocínio master, que seria a Crefisa e a Faculdade das Américas, e aí em troca 4 milhões cairiam na conta do Botafogo, como o patrocinador master pelo ano, né? E aí viriam o Guerra e o Borja, talvez os dois, para reforçar aí o time do Botafogo. Eu sei, Dudu, que você não tá sabendo de nada, e se tá, não vai falar que tá, e é assim que funciona. Só quero saber o seguinte, Guerra e Borja hoje caberiam dentro do seu time do Botafogo, tecnicamente falando? Fernanda, qualquer jogador de nível alto caberia aqui no Botafogo. O Botafogo é um clube que tem a necessidade de ter jogadores de ponta para estar aqui jogando, e é assim que eu penso. Eu nunca falo em fechar grupo, porque eu acho que essa competição que eu falei anteriormente, ela tem que ser seguida sempre, né? Eu realmente não estou tendo ciência, não chegou até a mim essa informação aí que você falou anteriormente. Espero que o clube consiga identificar aquilo que é o melhor para ele administrativamente. Nesse momento eu estou tendo muito boas condições de trabalho, estou conseguindo realizar o trabalho exatamente da forma como eu penso e acredito. Espero que seja o melhor para o clube e que a gente consiga colher os frutos práticos e desportivos disso. Fernanda, dá tempo de eu fazer mais uma perguntinha rápida? Não, né, mas... Parte tática, hein? Não dá, Tudo né, certo? Felipe? Mas aí a gente faz o que ao vivo? Fala que não? Vamos lá. Vou perguntar sobre o 4-3-3, porque todo mundo agora só está jogando 4-3-3, enfim. Tem surgido poucos jogadores, eu acho que centroavante mesmo, porque é mais jogador de lado de campo, você pode discordar de mim. Essa é uma perspectiva minha de torcedor e comentarista. Todo mundo só está usando 4-3-3. O que aconteceu lá com aqueles 4 no meio campo, aqueles 2 mais avançados, tipo... Enfim, o que houve, cara? Eu discordo um pouco de você, porque vejo algumas equipes jogando com 2 atacantes. O Bahia mesmo é uma equipe que joga com 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes. Até no próprio 4-3-3, mesmo que existam 2 jogadores pelo lado, existe um centroavante ali para concluir a jogada. Então, eu acho que no Brasil tem diversas equipes jogando de forma diferente. E mais importante do que os números é a performance da equipe, a forma como se pensa o jogo, para que a gente consiga ofertar para as pessoas que consomem futebol boas partidas. Maravilha, Fernandinha, vai daí do estúdio. Um beijo, tá me devendo uma bala Juquinha amarela, porque eu deixei você fazer mais uma pergunta, a gente não tinha tempo, tá? Vou te cobrar. Dudu, um beijo enorme pra você, muita sorte. Coloca aí tudo que você já sabe de futebol. Esse cara aí que tá na tela de vocês é um treinador fantástico, maravilhoso, fez muito pela base do Botafogo e já há muito tempo deveria estar assumindo esse profissional aí, mas agora que houve a oportunidade, Deus sabe de todas as coisas. Dudu, um beijo enorme pra você, boa sorte, viu? Obrigada, tá?